Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live de lançamento do primeiro MBA online em liderança e gestão de negócios da UFO Faces. Eu sou Adelino e faço parte do time de relacionamento da FAO, Fundação de Apoio da Universidade Federal de Uberlândia. Não poderíamos deixar de falar sobre os diferenciais da UFO, que foi classificada na edição de 2021 do QS World University Rankings by Subject como uma das melhores universidades do mundo. A UFO está há mais de 50 anos atuando no cenário acadêmico e mercadológico, contando com mais de 7 unidades alocadas no estado de Minas Gerais. Atualmente, pessoal, possui mais de 27 mil alunos ativos e matriculados, são mais de 1.900 docentes, mais de 90 cursos de graduação e 60 pós-graduações. O MBA em Liderança e Gestão de Negócios faz parte da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social da Universidade Federal de Uberlândia e conta hoje com 4 cursos de graduação: Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social. Possui 41 docentes, todos com titulação mínima de doutorado em diferentes campos de pesquisa, como finanças, marketing, produção, gestão de pessoas e empreendedorismo. Cerca de 900 alunos estão matriculados nos cursos e já estão em aprovação o mestrado em gestão de agronegócios e MBA em gestão financeira e em agronegócios. Sendo uma das melhores universidades do mundo, o MBA em Liderança e Gestão de Negócios não poderia ficar de fora desse legado de sucesso. Hoje, pessoal, a live está recheada de informações importantes, orientações com a coordenação do programa e é uma oportunidade de esclarecer as principais dúvidas. Mas, para iniciarmos nosso bate-papo, pessoal, gostaria de trazer algumas informações extremamente importantes sobre o programa de MBA em Liderança e Gestão de Negócios da UF. Primeiro, o pré-requisito inicial, pessoal, é ser portador de diploma ou possuir aí declaração de conclusão de ensino superior. E o primeiro passo para se tornar um especialista é acessar o QR Code que está aqui no cantinho dessa tela e garantir a sua inscrição. Esse QR Code vai ficar disponível para vocês durante toda a live, viu, pessoal? Então, quando precisarem, é só entrar e garantir a sua inscrição no MBA. O processo seletivo, que neste ano, por motivos pandêmicos, pessoal, será totalmente online. Será feito somente através de análise curricular e as inscrições já estão abertas aí desde o dia 20 do 8 até o dia 20 do 9, ok? Lembrando que o formato da especialização será online e as aulas serão ministradas semanalmente nas segundas e terças-feiras no período noturno. O curso tem carga horária de 360 horas aulas, que serão distribuídas ao longo desses 18 meses. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Se conectar com líderes com diferentes expertises vai ajudar a promover mudanças exponenciais na sua carreira profissional e, consequentemente, dentro da organização a qual você está inserido. Sendo assim, gostaria de apresentar alguns dos professores que fazem parte do corpo docente do MBA e falar um pouquinho das suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Começando com o professor Denilson, administrador e psicólogo, com doutorado em psicologia organizacional, especialista em estudos sobre liderança, gestão estratégica de pessoas e comportamento organizacional. Coordena o núcleo de pesquisa em psicodinâmica do trabalho da UF. Boa noite, professor Denilson. Poderia nos dizer qual o principal diferencial desse MBA para tantos outros em gestão que se encontram no mercado? Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Adelino, boa noite a todos e todas. O principal diferencial desse MBA é que ele visa aliar a formação de líderes com a gestão de negócios. É como se fosse 2 MBAs em um só. Nós sabemos que ser líder é muito diferente de ser gestor. Já imaginou, então, um curso em que você consegue desenvolver as competências de liderança e, ao mesmo tempo, aprender estratégias de como tornar seu negócio mais eficaz? Essa é a nossa proposta.
Maravilha, professor Denilson. Também temos aqui conosco o professor Carlos Eduardo de Oliveira, cientista contábil, possui MBA em Gestão Empresarial com ênfase em Finanças, mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Economia, especialista em Gestão Financeira e de Custos, Planejamento e Orçamento Empresarial, Contabilidade Gerencial e Custos da Inovação, líder do Grupo de Pesquisa em Inovação, Finanças e Controladoria. Seja muito bem-vindo, professor Carlos. E eu queria saber um pouquinho sobre por que teremos disciplinas de contabilidade e de gestão financeira no MBA de liderança. Olá, Adelino. Olá a todos e todas. Um dos grandes gargalos da administração no Brasil refere-se à gestão financeira e contábil. Muitos líderes e gestores preferem contratar empresas de consultoria que ter que lidar com esses assuntos. A falta ou a deficiência no planejamento é um dos principais motivos para o insucesso das empresas. Em linhas gerais, planejar é estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, estimar os recursos a serem empregados e definir as correspondentes atribuições de responsabilidade em relação a um período futuro determinado. Um dos tipos de planejamento é o estratégico, que pode utilizar algumas ferramentas gerenciais para a sua elaboração, como, por exemplo, a análise SWOT, pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Alguns gestores possuem dificuldades para a implementação do planejamento. Uma ferramenta gerencial que pode contribuir com os gestores para que o planejamento possa ser operacionalizado é o orçamento empresarial, que é um instrumento de mensuração do planejamento, que abarca de forma organizada, para determinado período futuro, todos os componentes quantificáveis da empresa, exigindo dos colaboradores parcela significativa de participação e responsabilidade, tornando-o peça fundamental para a tomada de decisão. O orçamento deve abranger a empresa como um todo, facilitando as diversas tomadas de decisões presentes sob a visão do futuro, proporcionando a comunicação entre os departamentos e suas respectivas contribuições aos planos de ação. É preciso que o líder ou gestor possua conhecimentos nessa área, a fim de planejar com mais eficiência seus recursos materiais e financeiros. Daí a importância de disciplinas da área contábil e financeira no MBA, em liderança e gestão de negócios, da FACES, UFU. É isso, Adelino. Maravilha, professor Carlos, muito boa essa explicação, né? Esses tópicos que são fundamentais aí para a gente, para o aluno que quer ingressar aí no MBA, saber um pouquinho, né? Apresento a vocês agora a professora Edileuza da Silva, mestre e doutora em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, diretora da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social, e atua com os seguintes temas: Serviço Social, Saúde Pública, Saúde, Criança e Adolescente, Saúde da Mulher, Planejamento Familiar e Questões de Gênero. Seja muito bem-vinda, professora Edileuza. No mundo complexo em que vivemos, ter uma gestão social é um diferencial na formação dos líderes? Boa noite. Sim, Adelino, com certeza. Boa noite a todos aí, os nossos futuros candidatos, né? O que vimos na pandemia é que muitas empresas tiveram que se reinventar, né? E ocorreram mudanças econômicas, sociais profundas na nossa sociedade. Sendo assim, precisamos de gestores que saibam compreender como os aspectos de gestão de pessoas e gestão social impactam na gestão de negócios. Como conseguirá, então, esses gestores manter um clima mais agradável de trabalho, assim, otimizar os resultados empresariais? Maravilha, professora Edileuza, seja muito bem-vinda à live.
Agora apresento a vocês a professora Jussara Goulart da Silva, bacharel, mestre e doutora em administração. Atualmente é professora efetiva da Universidade Federal de Uberlândia no curso de administração da FACES, atuando na área de marketing. Integra o banco de avaliadores dos Sinais. Professora Jussara, seja muito bem-vinda. Mais do que nunca, sabemos o poder do marketing, das mídias na gestão empresarial. Na sua opinião, professora Jussara, qual dos temas de marketing será tendência para os futuros líderes? Boa noite, Adeline, boa noite a todos e a todas. A área de marketing ela é de extrema importância, né? E alguns líderes empresariais viram isso, né? E tiveram tomadas de decisão agora durante a pandemia. A principal fonte de instrumento foi a questão do marketing digital ser implantado, a utilização das mídias sociais e que vem impactando uma transformação. Essa é de extrema necessidade, um líder ter um conhecimento sobre essas ferramentas digitais e serem utilizadas, né? Não podemos também desconsiderar a questão do marketing pessoal, né? Principalmente hoje que nós estamos trabalhando de forma remota, mais a utilização do home office, né? Até essa questão do pessoal, a gente saber quais as ferramentas, como se interagir de uma forma mais tranquila e suave. E no mundo de imagens, aqueles líderes que souberem construir a sua imagem mais sólida, mais forte, terão maiores possibilidades de se manterem e de se adaptarem aos novos tempos em que vivemos. Muito obrigada, professora Jussara. Agora vamos falar com a professora Lina Eiko Nakata, bacharel, mestre e doutora em administração pela Universidade de São Paulo, com doutorado sanduíche na Northern Illinois University, pesquisadora, professora nos cursos de pós-graduação da FIA Business School, da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. É também co-presidente da PWM São Paulo e diretora de comunicação da ANGRAD, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. A professora Lina, pessoal, é especialista em gestão de lideranças e carreira e fará para nós um pouquinho sobre o cenário atual e a importância do desenvolvimento de líderes e de carreiras. Muito boa noite, professora Lina, seja muito bem-vinda à nossa live de lançamento. Olá, boa noite a todos vocês, é uma honra estar aqui, é um prazer poder conversar um pouco sobre liderança e carreira, e espero que possa contribuir, vocês fiquem à vontade de no final também poder fazer perguntas e interagir. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, eu vou falar sobre liderança e carreira, e a ideia é que a gente consiga trazer alguns dados a partir da pesquisa FACS. A FACS foi criada no ano passado, significa FIA Employee Experience, e a gente tenta mapear exatamente o que acontece com a jornada do colaborador, ou seja, como que aquela pessoa, mesmo antes de ser uma funcionária da empresa, já tem interesse pela organização, se sente atraída e tem os primeiros contatos com a empresa. E nisso ela ingressa, ela tem o onboarding, vai ter interações com a sua liderança, obviamente, vai ter também uma vivência com colegas de trabalho, vai interagir com os processos de gestão, com os processos gerais da sua atividade, e, claro, vai ter ali também as movimentações, vai consolidar a sua carreira. Então, a gente entende que ter esse diagnóstico é bastante relevante, porque a gente consegue ter algumas ações, trabalhar com a liderança, trabalhar com práticas, para que esse funcionário tenha a melhor experiência. Com isso, a gente entende que isso promove melhores resultados, melhor desempenho, menor turnover. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos dados que nós coletamos nessa pesquisa, porque passa a ser interessante ter alguns insights de como que nós podemos colocar isso em prática. Só para explicar um pouco desse contexto, quando a gente fala da pesquisa FACS, é a pesquisa que justamente leva ao prêmio dos lugares incríveis para trabalhar, que é publicado anualmente junto com o UOL. Então, o que nós avaliamos? Nós avaliamos o índice de clima organizacional,
em que pesa mais, 60%. É uma pesquisa que é aplicada com todos os funcionários da organização, todos eles são convidados. Neste ano foram 380 empresas pesquisadas, com mais de 180 mil respondentes e envolvendo mais de 500 mil de pessoas. O IGP é o índice em que nós vamos avaliar ali 30% do peso total, as práticas de RH, ou seja, quais são as ações e políticas que a empresa adota justamente para conseguir promover esse melhor ambiente de trabalho e uma experiência mais positiva. Então, as empresas colocam ali essas práticas que elas possuem eventualmente ou não, e também como que elas acontecem. Depois disso, passa por um processo de auditoria. E a gente mede outros 2 indicadores que são bem relevantes, que estão relacionados com liderança. Um é o ELITE, o Índice de Liderança. A gente vai ver o quanto que os gestores são coerentes com os seus funcionários, como que eles se comunicam e o seu estilo de liderança. E a parte do CEO, que também é um líder, na verdade ele é o principal líder da organização, nós vamos ver o quanto que as pessoas conhecem, quanto que eles confiam e como avaliam o seu trabalho. Então, o que eu vou trazer exatamente, né, da pesquisa é como que a gente entende esses estilos de liderança, que são bem importantes e influenciam o ambiente de trabalho, influenciam como as pessoas entendem a sua experiência com a organização, e também essa parte da carreira, que é como que os funcionários avaliam esses quesitos, né, que estão na pesquisa de clima organizacional. E aí as empresas que têm as melhores notas são premiadas nesse prêmio, né, que, como eu comentei, é anual, e são reconhecidas por conseguirem promover essas melhores experiências e, claro, também tem os melhores resultados. Quando falamos sobre liderança, não existe uma forma mais correta ou melhor de ser líder, né? Claro que tudo vai depender do contexto, das características da equipe, entre vários outros fatores. Depende também da cultura organizacional. Então, aqui a gente pergunta no questionário, então o funcionário tem ali, passa por várias assertivas sobre clima organizacional e depois fala sobre algumas outras questões. Então, a gente pergunta qual das frases abaixo mais se parece com o perfil do seu próprio gestor. E aí a gente vai ter 7 assertivas, 7 frases. A gente não coloca essa parte que está ali, né, mostrando o resumo desse estilo. São os estilos de Daniel Goleman, que ele propõe como, né, algo que pode ser ali identificado por parte dos gestores. E a gente vai ver esses 7 tipos. Então, o funcionário vai pensar no seu gestor e tentar identificar, né? Meu gestor é aquele que inspira os funcionários e a gente confia nele, ou ele é educador, meu gestor imediato é aquele que identifica pontos fortes e desenvolve a sua equipe, né, como se fosse um tutor, um professor. Tem o outro estilo em que o meu chefe é aquele que é democrático, considera a opinião de todo mundo. O direcionador é aquele que diz que, né, o meu chefe é aquele que tem alto desempenho e cobra o mesmo da sua equipe, exercendo pressão para atingir resultados. O estilo maternal é aquele em que coloca as pessoas em primeiro lugar e evita conflitos. Nem sempre é um gestor eficiente em relação aos processos, mas ele consegue defender muito bem as pessoas. O coercitivo é o gestor imediato que é autoritário, exerce a liderança, né, autocrática. Então, a gente costuma dizer que a frase dele é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. E, finalmente, o 7º tipo é o bloqueador, né? Esse estilo é aquele em que o gestor dificulta o acesso a informações e recursos e também acaba prejudicando o trabalho das pessoas. Segundo Daniel Goleman, nenhum desses estilos é melhor ou pior, a não ser o estilo bloqueador, que realmente é muito ruim. Mas todos os outros, eles, né, devem ser exercitados, praticados pelos gestores. Então, nós entendemos que os bons líderes são aqueles que conseguem se flexibilizar, entender o cenário, compreender as suas pessoas, conversar e conseguir aplicar esses diversos estilos de liderança. Resumindo um pouquinho aqui, né, de como que a gente consegue caracterizá-los,
O líder inspirador é aquele que usa a frase, né? Aqui eu vou usar um pouco de frase para resumir essas características, esse perfil, é aquele que fala, venha comigo, né? Ele busca resultados, sim, tem equipes de alta performance e consegue atingir resultados porque ele consegue passar a mensagem de qual é a estratégia da organização, fazendo com que as pessoas tenham boa autonomia para isso e se sintam inspiradas a atingir as suas metas. O gestor educador é aquele que fala, tente isso, né? Então, ele educa, ele consegue promover ali o desenvolvimento das pessoas, justamente para equipes que têm, né, um elevado comprometimento com o seu papel e também já sabe de quais são suas fraquezas, se eles tentam, né, nesse sentido, trabalhar muito, né, com essas equipes que costumam ser mais técnicas, mais jovens. Temos o democrático, então é o líder que fala, né, o que você acha, considera a opinião das pessoas, ele tem uma escuta ativa, costumam, né, às vezes entender que talvez a minha opinião não seja ouvida, mas as dos outros, que são a maioria, né, é colocada em prática. Ele tenta atingir o consenso, nem sempre o consenso é aquele que é aceito por 100% do público, mas ele acaba trabalhando com equipes com membros mais influentes. O estilo maternal é aquele que parece até, né, ser muito positivo, mas nem sempre, depende muito do contexto. Ele coloca as pessoas em primeiro lugar, né, e justamente ele acaba sendo mais importante no momento em que temos equipes mais desmotivadas. Então, ele não é adequado para todo tipo, ele não é adequado para pessoas que já são mais maduras e que têm já um alto rendimento, né? É importante que ele consiga ali ser bastante comunicativo. O líder direcionador, né, que é o outro estilo, ele acaba tendo a frase faça como eu faço agora, né? Então ele direciona, é mais, né, diretivo. Então, principalmente para equipes que vão trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, com equipes mais técnicas, esse estilo é mais importante, ele acaba fazendo mais sentido, porque eles acabam guiando o que as pessoas devem fazer, né? São justamente para equipes em que têm funções críticas e que erros podem ser muito perigosos, né, muito arriscados. O líder coercitivo é aquele que já é, né, não é tão bom, mas dependendo da situação, é interessante que ele seja dessa forma, faça o que eu digo, né, são muito comum ver, né, quando a gente trabalha com pessoas que são mais problemáticas, então você precisa ser mais ali, né, firme naquilo que você coloca e propõe para as pessoas. E, finalmente, o líder bloqueador, como eu falei, é aquele que não é interessante em nenhum dos casos, né? Ele vai dizer se vira, ele não vai se interessar, não vai dar acesso às pessoas, né? E nenhuma equipe é o tipo que vai ter, né, esse tipo mais sendo melhor visto. E o que é interessante disso tudo, né? Como eu falei, não tem um estilo melhor ou pior, tem aquele que é mais adequado. Mas olhando todo o cenário dos lugares incríveis para trabalhar, que é um conjunto de 100 empresas selecionadas, o que nós percebemos que aqui em azul a gente vê a frequência de quanto que esses líderes estão, né, por aí nas organizações. A gente percebe que o gestor inspirador é aquele mais frequente, então ele é encontrado em 26% das vezes. Quando nós perguntamos para o funcionário qual é o estilo do seu próprio gestor, e o que é bom, né? Porque é um perfil que a gente vê que são aqueles que têm maior desempenho, que conseguem ter maior maturidade para lidar com as diversas ações. Nós temos o gestor educador, que é o segundo mais frequente, 17% das vezes, né, em que ele é presente. Temos o gestor democrático, 14%, o maternal, 10%, o direcionador, né, 10, quase 10% também, e coercitivo apenas 2%. O que é um ponto aqui preocupante é que o gestor bloqueador ele é presente em 7% das vezes, ou seja, de todos os funcionários que responderam dessa amostra, 7% deles relatou que o seu gestor tem essa característica de ser bloqueador. Então, né, quando a gente vai ver, ok, mas e o que isso quer dizer, né? Eu entendo que é bom nós termos essa diversidade, porque cada contexto e cada equipe demanda um estilo diferente, mas o que nós percebemos é o quanto que esse gestor influencia no clima organizacional, ou seja, no ambiente de trabalho, no dia a dia, no que o funcionário sente, né, durante ali o seu trabalho. Então, a gente vai ver aqui na barra laranja
a média do clima organizacional. Então, a gente percebe que o gestor inspirador, na média de todas as empresas, é aquele que provoca a melhor experiência de trabalho. A média aqui é uma escala que varia de 0 a 100. Nós entendemos que a partir de 70 pontos é já um ambiente bastante produtivo, né, e bom e agradável para as pessoas trabalharem, e ele promove um ambiente numa qualidade aqui na escala de 92. Quando vamos olhar como que o líder educador, né, atua, na média ele gera um ambiente com uma nota de 89. Também não é nada ruim, né, aquele gestor que consegue desenvolver as pessoas. O democrático já promove um ambiente um pouquinho, né, um pouquinho inferior aqui na nota geral, 85, quase 86, o maternal 83. Ou seja, aqui a gente não vai falar de um líder, né, que eu busco ou que eu quero, mas cada um acaba tendo ali consequências diferenciadas quando vamos olhar como que o funcionário sente essa sua experiência do dia a dia. E o que chama atenção, principalmente, é que aquele funcionário que tem um gestor considerado bloqueador, infelizmente, ele tem uma percepção sobre esse clima organizacional muito mais baixa. Ele é fortemente afetado quando tem um gestor que não consegue ser, né, um líder minimamente. Então, a gente vai ver que esse clima organizacional vai muito mais para baixo, a nota fica em 52, quase 53 pontos, ou seja, realmente bem baixa, como eu falei, né, a nossa referência é uma nota 70, considerando aquilo que é um bom ambiente. E o coercitivo também, mesmo que ele seja um dos estilos necessários para que todo gestor consiga aplicar no seu dia a dia, ele provoca aqui uma nota, né, menor do que 70 e acaba sendo de 62. Então, esse, né, é um dos primeiros achados que nós temos, mas o grande ponto positivo é que nós temos muitos gestores inspiradores, educadores democráticos, que realmente aqui elevam a média desses ambientes. Falando sobre como que esses gestores atuam e qual é o número de feedbacks que cada um dá, a gente faz o cruzamento. Aqui embaixo a gente tem a informação de que nenhum feedback foi dado, segundo o que o funcionário relata, ou que ele deu um feedback durante os últimos 12 meses, essa é a nossa pergunta, 2 feedbacks nos últimos 12 meses, até aquele em que a gente tem um grande número de feedbacks sendo oferecido para o funcionário. Acima de 12 feedbacks quer dizer que é mais de um feedback por mês. O que nós temos de maior frequência é justamente aqui nos grupos do meio. Então, nós temos uma frequência muito alta de pessoas que recebem 2 até mais ou menos, né, de 6 a 12 feedbacks. O que é que muda aqui? O que é que fica interessante no gráfico? Entender que, de acordo com o estilo de liderança, essas variações nas quantidades também mudam. Então, se a gente for olhar aqui, os gestores, os líderes inspiradores e educadores são aqueles que estão em roxo e verde, são aqueles que quanto mais, né, mais feedbacks ele dá, mais vezes eu encontro esse tipo de liderança. Então, o estilo de liderança que nós temos aqui, né, inspirador e educador, eles são bem fortes. Aqui na soma, por exemplo, eles somam 64% versus somente 32% daqueles que relataram não ter recebido nenhum feedback. Então, o que nós percebemos é bastante relevante. Por exemplo, quando a gente vai ver aqui, né, o maternal, ele vai diminuindo a frequência, quanto mais feedbacks a pessoa recebe, menos o encontro do gestor maternal. O direcionador também, aqui vai diminuindo nessa curva. E, claro, o bloqueador, principalmente, se encontra aqui no grupo em que não recebe, as pessoas não recebem nenhum feedback, e ele quase não existe aqui, né, quando se fala de uma frequência maior. Então, aqui a gente vai ver que existe uma relação forte e realmente os líderes inspiradores e educadores são aqueles mais importantes quando vamos falar sobre esse processo das avaliações de desempenho e retorno ao funcionário. Aqui, quando a gente fala sobre alguns dados, né, de feedback e carreira, também é interessante perceber que quanto mais eu tenho aqui feedbacks, novamente aqui as frequências embaixo, melhor a percepção que o funcionário tem sobre a carreira. A nota média aqui do ambiente de trabalho, ela até varia, ela cresce, claro. Então, o funcionário que não recebe nenhum feedback, ele tem uma média geral sobre o seu ambiente de 78 e indo até 93,5.
que acontece com a carreira é que essa curva sobre a avaliação da sua carreira, sobre a satisfação que ele tem com a sua carreira, tem também um crescimento, mas a curva é bem mais acentuada, ou seja, quanto mais eu consigo oferecer subsídios e formas de fazer com que as pessoas queiram crescer e se desenvolver dentro da empresa, mais aqui eu consigo por meio dos feedbacks também. Permanência é a mesma coisa, a gente também vê essa curva mais acentuada. A gente pergunta para o funcionário por quanto tempo você deseja permanecer na organização. Então, aqui a gente vê que algumas pessoas já estão saindo, estão procurando outra empresa, até o momento em que eu tenho aqui um grupo de que gostaria de se aposentar na empresa. Esse grupo aqui é mais de 40% do total dos funcionários. E quando a gente vai relacionar com o índice geral aqui em laranja, nós vemos que realmente passa de 48 pontos para 92 no índice geral, só que a satisfação com a carreira, ela é ainda mais acentuada, né? Ela se inclina ainda mais, passando de 33 pontos para quem já está muito insatisfeito e está buscando outro lugar, versus 87, que é quanto que isso pode ainda melhorar. E os dados gerais sobre carreira vão mostrar o seguinte, que quando nós avaliamos os 4 itens de carreira na pesquisa, nós vemos que a nota média de 82, a gente tem 2 elementos em que tem uma influência muito grande da liderança para poder influenciar o desenvolvimento das pessoas, da sua equipe. Acredito que trabalhando nesta empresa teria oportunidade de fazer carreira e crescer, e sei o que devo fazer para crescer profissionalmente na empresa, 84 pontos. Ou seja, isso é influenciado fortemente pela liderança, principalmente aquela que se diz educadora e inspiradora. Aqui a gente vai ter outros 2 pontos que são mais relacionados ao que a empresa se esforça para fazer com que as pessoas, né, estejam satisfeitas com a carreira. Meus colegas e eu somos informados sobre vagas internas, e a empresa utiliza critérios justos para promoção e crescimento, que a gente já vê notas um pouco menos favoráveis, né? E o critério de justiça realmente é mais delicado, como que eu vou conseguir promover isso para as pessoas? A empresa acaba tendo mais dificuldade mesmo de fazer com que todo mundo aceite os critérios e que consiga lidar muito bem com esse assunto. E a gente vai ter outras questões para discutir, né, que vão um pouco além do que a pesquisa traz. Por exemplo, a gente percebe que cada vez menos né, é possível fazer com que a empresa tenha ali uma carreira bem desenhada, um eixo bem definido, até porque as empresas estão em constantes mudanças. Existem pesquisas que dizem, né, da Dell Technologies, que em 2030 as empresas não, os trabalhos que temos nas organizações vão ser totalmente diferentes do que temos hoje. 50% dos trabalhos daqui a 10 anos não serão os mesmos de hoje, e isso faz com que a empresa também não consiga prever que tipo de emprego que ela vai oferecer, que tipo de cargo que ela vai ter, porque as competências exigidas serão diferentes. Isso também traz essa imprevisibilidade, e a gente acaba vendo que cada vez mais as empresas têm pensado sobre como gerar esse senso de protagonismo das pessoas, cada um querendo trazer novas ideias, que eles sejam ali, né, realmente, né, os principais, pensando sobre qual trajetória que ele pode seguir e como que ele pode crescer junto com a organização. A gente vai ver também, né, essa questão da liderança, né? A liderança é um ponto que, independentemente se as carreiras mudarem, os tipos de competências exigidas mudarem, vai ser sempre importante, né? A liderança é aquilo que a gente precisa construir, precisa praticar, e como diz Daniel Goleman, né, ter esses estilos de liderança em mente para que a gente consiga aplicá-los à medida que cada situação muda e vai, né, ser cobrado um novo estilo né, a ser praticado ali com as pessoas. Então, eu agradeço muito né, pela participação de vocês e ficarei aqui à disposição para dúvidas ao final da sessão. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lina, pela elucidação, pela sua apresentação aí. Podemos perceber o quanto é importante que o líder tenha uma formação mais complexa. Então, muito obrigada aí por todos os apontamentos levantados na apresentação, na pesquisa. É fundamental aí o inscrito aí no MBA saber um pouquinho dessas informações e também aprender ao longo do MBA. Muito obrigada.
Professor Denilson, como coordenador do MBA, comente um pouco sobre o curso, sobre o objetivo e como funcionará a modalidade EAD. Então, Adelino, o MBA terá 3 focos principais: o desenvolvimento das competências de liderança, o aprimoramento das habilidades de gestão dos recursos humanos, materiais, financeiros e a gestão de carreiras. Será totalmente em EAD, com aulas síncronas. O que são aulas síncronas? Consistem em aulas online, com a interação de professores e alunos. E também teremos momento assíncronos, que será offline, em que o aluno poderá realizar as atividades no seu próprio tempo e ritmo. Maravilha, professor Denilson, muito obrigado. Professora Jussara, em relação ao corpo docente do MBA, existe um critério de seleção para a definição desses professores? Sim, Adelino. Todos os professores do curso possuem doutorado e pesquisas e também práticas, experiências práticas e desenvolvem, em cada área da disciplina que irão ministrar. Eu, por exemplo, ministrarei a disciplina de marketing pessoal, networking e endomarketing. Ressalto a importância da construção de uma imagem forte e influenciadora, tanto a nível pessoal quanto no nível da equipe. Muito obrigada, professora Jussara, pela sua explicação, pelos apontamentos levantados. Professora Edileuza, o MBA em Liderança e Gestão de Negócios, UFO Faces, é ofertado pela Faces e será direcionado para qual público? Então, Adelino, o MBA será ofertado pela Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social da UFO. Observe que temos professores dos 4 cursos de graduação que estão interligados com o MBA de Liderança e Gestão de Negócios, trazendo assim mais competências teóricas e práticas. O MBA é voltado para qualquer pessoa que possui curso superior, em qualquer área do conhecimento, e que tenha o desejo de se tornar um líder na sua área de trabalho, ou que pretenda se tornar um gestor mais eficaz na sua organização. Muito obrigada, professora Edileuza, pela explicação. Professor Carlos, quais os motivos da escolha pelo MBA em Liderança e Gestão de Negócios da UFO Faces e qual seria o diferencial do MBA da UFO Faces? Podemos citar inúmeros benefícios, mas vou citar os 3 principais, tá? O primeiro é que com o MBA, você terá uma certificação da UFO, reconhecida nacionalmente, como uma universidade de destaque. Outro diferencial é que na maioria dos cursos em EAD, as aulas são offline, com quase nenhuma interação com os professores. Mas no nosso MBA, teremos encontros semanais online, nos horários das aulas, possibilitando uma maior interação entre professor e aluno. E, em terceiro lugar, temos a formação dos professores, todos com doutorado e especialização na área das suas disciplinas. É isso. Maravilha, professor Carlos, ótima explicação. E são perguntas, pessoal, que muitos alunos querem saber um pouquinho sobre, então estão respondendo aí de forma a deixar os alunos mais confortáveis, mais confiantes para poderem inscrever aí no MBA. Muito obrigado, professor Carlos. Professor Denilson, considerando o conteúdo do MBA em Liderança e Gestão de Negócios da UFO Faces, quais são os principais destaques das disciplinas do curso? Estava mutado aqui, pessoal. Desculpa aí a todos, O curso ele tem 5 eixos de formação: desenvolvimento das competências de liderança, com disciplinas comportamentais, em que o aluno irá desenvolver as suas competências pessoais e profissionais. A cada disciplina, o aluno fará um teste, e nesse teste ele vai ver como está o desenvolvimento das suas competências de liderança. Além disso,
teremos disciplinas estratégicas de gestão de negócios, focadas em marketing, contabilidade, finanças, operações, gestão de pessoas e logística. Perfeito, professor Denilson. Muito interessante, professor Denilson. O curso traz, então, uma formação bem completa, na sua opinião, certo? E como esses destaques apontados podem auxiliar o desenvolvimento profissional do aluno? Observe que o aluno, então, irá desenvolver suas competências pessoais, profissionais, organizacionais e sistêmicas. Dessa forma, primeiro ele vai trabalhar ele mesmo, por meio de testes e vivências, jogos, né? Depois ele vai ver como ele interage com as pessoas, como é o seu relacionamento interpessoal, observando suas relações humanas. Em seguida, como ele atua como gestor de pessoas. E, finalmente, como ele irá planejar e conduzir um negócio que seja um sucesso. Maravilha, professor Denilson, muito obrigado. Professora Jussara, quais os resultados práticos de se cursar um MBA em Liderança e Gestão de Negócios da UFO-FACES? Adelino, vimos que uma das vertentes do curso está no gerenciamento da carreira. Então, nesse sentido, o MBA promoverá uma reflexão de como está a sua carreira, para onde você poderá se desenvolver para ter uma vida mais realizada. Existem pessoas que estão em cargos que não têm nada a ver com a sua personalidade, ou não, pessoas que não estão felizes com suas organizações, ou aquelas que querem crescer para um ramo de atividade que escolheram. Então, o resultado prático será o desenvolvimento do seu projeto de carreira pessoal e profissional. Excelente, professora Jussara, muito obrigado. Professora Edileuza, como é visto no mercado um profissional que possui MBA em Liderança e Gestão de Negócios UFO-FACES? Bem, Adelino, primeiramente, né, os alunos e as alunas terão uma certificação UFO, que possui grande reconhecimento no mercado. Segundo, que no mundo de hoje existe para uma grande carência por lideranças que tragam mudanças significativas para suas empresas. Temos muitos cursos de administração e gestão, mas poucos sobre como desenvolver uma liderança. Então, esse MBA caberá em qualquer área e em qualquer lugar. Que ótimo saber disso, né, pessoal? Então, a gente não tem aí nenhuma divisão, né? Não temos aí ninguém a selecionar para poder se inscrever no MBA. Qualquer pessoa que tem interesse na área, né, demonstre interesse na área, são muito bem-vindos. Então, excelente, professora Edileuza, muito obrigado pelo compartilhamento de informações. Professor Carlos, qual é o aproveitamento para o aluno ser aprovado e como será contabilizada a frequência dos alunos no curso? Então, o aluno, para ser aprovado, ele deve participar das aulas, que serão verdadeiros debates profissionais. O aluno deve obter 60 pontos na sua disciplina e ter 70% de frequência nas aulas online e nas atividades offline. Cada trabalho é realizado, cada trabalho que é realizado, né, ele é computado como frequência. Maravilha, pessoal. Informação aí muito importante que o professor Carlos nos traz, né, sobre um ponto que pode trazer várias dúvidas aí para os alunos que querem se inscrever. Muito obrigado, professor Carlos. E sobre a monografia, professor Carlos, como serão as orientações do TCC? Quando iniciarão? Como se trata de um MBA prático, não tem sentido a realização de uma monografia que tem um objetivo mais acadêmico e teórico. No MBA, o trabalho final consistirá na realização de um projeto de carreira, ou um diagnóstico empresarial, ou ainda uma análise do seu perfil de liderança. Maravilha, professor Carlos. Então, pessoal, não fiquem preocupados com o TCC. É algo aí extremamente tranquilo, como o professor Carlos levantou.
Então, não preocupem, tá bom? Vocês vão ter todo o apoio dessa equipe de professores que estão aí preparados para ajudá-los e auxiliá-los sempre que precisarem. Professora Lina, considerando sua apresentação, o que se espera dos egressos com a conclusão do MBA? Muito bom. Nós esperamos que os alunos sejam agentes transformadores, tanto das suas organizações quanto da sua própria carreira, né? A gente espera que eles saibam trazer, né, esses elementos de liderança não só para o seu dia a dia, para o seu desempenho que ele precisa apresentar, mas também para a sua própria vida profissional, para a sua trajetória. Então, esperamos que, né, os alunos que estejam aí em dúvidas, que eles possam, né, recorrer a esses conhecimentos, porque sempre agrega bastante. Que bom, professora Helena, muito obrigada. Os professores gostariam de fazer uma última colocação ou deixar uma mensagem aí para os participantes, futuros alunos? Sim, Adelino, falar para todos, venham, corram, façam as suas inscrições e não deixem de ser o melhor líder que tem um diferencial no mercado de trabalho. Aproveitem, esse é o momento, hein? Corram, acessem o nosso link, o QR Code aqui e façam já a sua inscrição para garantir a sua vaga. Muito obrigada, professora Jussara. É exatamente isso, pessoal. Então, o QR Code está aqui ainda, enquanto durar a live, mas não precisam preocupar, porque a gente vai ter o link de inscrição aí nas nossas redes sociais, então o pessoal de relacionamento aqui da FAO vai, né, estar aí em prontidão para auxiliá-los. Então, gostaria de agradecer novamente a participação dos professores Denilson, Lina, Carlos Eduardo, Edileuza e Jussara, e por ter proporcionado um momento extremamente importante para a orientação e compreensão sobre o MBA em Liderança e Gestão de Negócios UFO-FACES. Pessoal, então as inscrições continuarão disponíveis e o link disponibilizado através das nossas redes sociais. O time de relacionamento da FAO fica à disposição para qualquer orientação e dúvidas. Muito obrigado pela participação de todos vocês que nos acompanhou durante a live. Desejo a todos uma excelente noite e até breve. Muito obrigado, professores. Tenham uma excelente noite e até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, Boa noite. Boa noite.